Já estamos de volta e agora vamos falar sobre planejamento tributário para pequenas empresas. Convidamos aqui o economista, Dr. Danilo Orcida, que também é advogado, também é professor. E aí vamos discorrendo um grande currículo. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa Mega Profissionais. Obrigado, Tancredo. Registro aí uma boa noite aos telespectadores e fico grato aí mais uma vez pelo convite. Falei do vasto currículo, né? Qual desses títulos você se identifica mais? Qual dessas profissões? Meu maior título é amigo do Tancredo. Imagina, você é um das referências no estado de Goiás para entrevistas, né? As pessoas gostam muito de conversar com você pela bagagem que você oferece, principalmente de conhecimento. Nessa questão para pequenas empresas e planejamento tributário, quando se fala de planejamento tributário, o que o empresário lá está falando? Nossa, lá vem imposto para me pagar. Tanto de imposto que tem no Brasil. Uma das cargas tributárias maiores do mundo está aqui no Brasil. É isso? Essa questão, por que esse planejamento tributário é tão importante para os pequenos? Então, falando de planejamento, é possível dizer que o empresário é conveniente que ele busque a menor incidência tributária para o seu negócio, por uma questão até mesmo de sobrevivência, já que no Brasil temos uma alta carga tributária incidindo aí sobre as operações, né, sobre os negócios, sobre as empresas. E aí cito como exemplo uma oportunidade que se tem aí no mercado. A título de exemplo, temos um programa chamado Produzir, em que as empresas, em especial empresas do setor industrial, podem financiar as suas atividades, a sua expansão, através do dinheiro do próprio ICMS. Isto é, o Estado permite que essa empresa apresente um projeto chamado de Projeto de Viabilidade Econômica. Então ela vai postergar o pagamento daquele ICMS para um período futuro e aquele valor que seria um desencaixe, um desembolso imediato, ele terá o compromisso de aplicar no seu próprio negócio, na expansão das suas atividades, na expansão dos seus negócios. Pois é, essas informações, desculpe interrompê-lo, mas eu não posso deixar passar. Essas informações, a maioria dos empresários não as possui. Isso não é de fácil acesso para todos eles, né? Ou seja, você pode aproveitar o dinheiro que você iria pagar o ICMS e financiar o seu próprio negócio. Você pode pegar isso dentro da lei. Dentro da lei. É um programa, um benefício fiscal. Podemos dizer que é um programa de benefício fiscal estadual, na qual o Estado acolhe esses projetos, né? E qual o ramo de atividade? Em especial o ramo industrial. Este programa ele atende muito mais ao setor industrial, né? Mas temos outras oportunidades também. Prestadores de serviço. Prestadores de serviço, eu acredito que, enquanto estratégia de planejamento tributário, poderíamos citar as linhas de acesso dos fundos, né? Título de exemplo, temos o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que é o chamado FCO, que aí sim atende tanto as indústrias quanto o setor de prestação de serviços. Ora, esse fundo, explicando de uma forma bem simples para o telespectador, nada mais é do que um percentual, 3% ali do imposto de renda, que é arrecadado pela União, e do imposto sobre produtos industrializados, que é o chamado IPI. Esse dinheiro fica reservado num fundo. Esse fundo aqui no Centro-Oeste chama-se de Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Esse dinheiro ele fica disponível para ser emprestado para os empresários. Veja, é dinheiro de imposto, né? Está lá nesse fundo disponível para ser emprestado para os empresários numa tentativa de fomentar a economia. Então o empresário pode acessar esse dinheiro, que por sinal é dinheiro de imposto, né? Com um prazo de carência, veja, um prazo de carência muito interessante, que é um prazo de 3 anos, a carência de 3 anos, e a taxa de juros também é subsidiada. Subsidiado significa que é baixa. Sim, estamos falando de uma taxa que vai estar em torno de 3% a 5%. Por que eu estou te fazendo essas perguntas que parecem ser óbvias? Nós estamos falando diretamente para os pequenos empresários, né? Geralmente os pequenos empresários, eles não têm essa informação, às vezes não têm recursos para ter uma assessoria que possa auxiliá-lo nesse sentido. Então ele desconhece esse processo, né? E também, às vezes, ele está tão preocupado em produzir, está tão preocupado em trabalhar, que ele não tem tempo
para buscar essas informações, né? Aliás, uma frase até do meu avô, né? Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Ele sempre falava isso. Meu avô é libanês, né? Okay. Então ele sabe alguma coisa, né? O empresário, o microempresário, o pequeno empreendedor, ele não tem conhecimento sobre essas informações. E eu acredito que falta um pouco de divulgação e de informação em relação a estes benefícios, a essas oportunidades. E perceba, ora, o empresário, o pequeno empresário, ao invés de desembolsar o seu capital próprio, tirar dinheiro do seu caixa, fazer ali um desembolso, ele pode acessar essas linhas, né? Linhas, por sinal, repito, que são recursos que estão ali disponíveis e é dinheiro que ele ajudou a constituir, né? Porque veja, o dinheiro do Fundo Nacional do Centro-Oeste é dinheiro de imposto de renda que esse empresário pagou. É dinheiro do imposto sobre produtos industrializados que ele também... para acessar esses financiamentos? Então, para acessar esses recursos, nós temos uma agência de fomento aqui no estado de Goiás, que é chamada Goiás Fomento, que fica ali na Avenida Anhanguera. E o próprio Banco do Brasil também acolhe projetos, né, solicitações, pedidos de financiamento através do fundo, do FCO. Sim. E quando falamos do programa Produzir, aí estamos falando da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Goiás, que é quem acolhe esses pedidos, analisa e com o deferimento acaba concedendo aí o benefício. O que eu ouço muito, que a gente tem contato, né, com grandes empresas e também com os pequenos empreendedores, e eles falam muito, nós não temos paciência. Entramos lá para ver a relação de documentos, tem que levantar aquela situação, eles não têm paciência para mexer com aquilo, né? E aí também desconhecem quem possa os ajudar, quem possa dar essa assessoria, quem pode fazer um planejamento, quem pode fazer um projeto. O senhor desenvolve um projeto, só para a gente exemplificar, né? O senhor é economista. Ok? O senhor desenvolve um projeto desse para um pequeno empreendedor, destacando as possibilidades de financiamento. Existe isso? Sim, esse é o papel do economista, né? O que as agências de fomento exigem do empresário é que ele apresente um projeto de viabilidade dessa empresa. Esse projeto nada mais é do que a projeção da empresa para os próximos 10 anos. De um lado, você deve mostrar que a empresa tem liquidez, capacidade de pagamento, é uma empresa solvente. Daí, porque normalmente nessas agências se exigem a entrega dos documentos contábeis referente aos últimos 3 anos, né? Das movimentações dos últimos 3 anos. E o papel do economista é justamente esse, de desenvolver o projeto de viabilidade econômica, projetando a atividade da empresa para os próximos 10 anos e mostrando para a agência de fomento, no caso, que ela vai tomar este crédito, vai fazer uso desse dinheiro, vai expandir os seus negócios e, querendo ou não, vai gerar empregos, gerar renda, vai fomentar a economia e vai gerar uma maior margem de contribuição tributária. Porque, veja, se uma empresa produz 100, ela contribui com tributação em cima de 100. Na medida em que ela passa a produzir 200, ela vai aumentar a sua margem de contribuição também em relação aos tributos que ela recolhe. Então, para o governo, esse dinheiro volta. Volta nessa sinergia que se cria, né? Na medida em que a empresa desenvolve, ela também passa a promover aí o desenvolvimento. O que nos motivou essa pauta e trazê-lo aqui? Estamos passando por momentos de mudança no Brasil, a chamada crise, já tem algum tempo, né? Nós estamos, graças a Deus, já finalizando esse processo, se Deus quiser. Então, o Brasil vai sair dessa crise. Mas como a gente não tem condições de gerar renda num momento como esse, o ideal é fechar as torneiras, né? É o que a gente chama de conter os sangramentos aí nas empresas. Um deles é esse pagamento desnecessário, às vezes, de tributação, né? Então, isso que nos motivou a levar isso, principalmente para as pessoas que nos acompanham hoje. Nós estamos transmitindo para todo o estado de Goiás, Brasília e para todo o Brasil e parte da América Latina via parabólica. Estamos apresentando uma situação de Goiás que o senhor exemplificou, mas as pessoas devem procurar nos seus estados, né, aquilo que melhor lhe atender, né? Agora já sabe um profissional, um economista. Em Brasília, até falando ao público aí do Distrito Federal, o Banco de Brasília é um dos bancos que administra o recurso. Lá tem um D, né? Aqui em Goiás nós temos o FCO,
Lá chama-se de FDCO, né? Tem o D do Distrito Federal. Ah, é? Mas de qualquer forma é a mesma lógica, é o mesmo raciocínio, é o mesmo fundo, né? A origem do dinheiro tem a mesma origem. Só para que nós possamos nos localizar. O senhor atende os seus clientes somente no estado de Goiás? Goiás e Brasília, até a cidade do entorno já atendi algumas empresas aqui na região do entorno de Brasília. Já temos um referencial e muito bem indicado, que o senhor realmente tem uma história muito bem escrita. Muito obrigado, Dr. Danilo Ocida, por conversar conosco hoje, e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a vida de modelo. Nós vamos dar dicas para vocês que querem desfilar, querem começar essa carreira de modelo. Será que é fácil ou difícil? Bom, nós vamos saber na opinião da minha plateia, que está aqui. É fácil ou difícil? Difícil. Daqui a pouco vamos saber mais detalhes. Eu volto já, depois do nosso intervalo.